Aí, estamos gravando. Bom, gente, boa noite a todos. Hoje a gente vai começar um novo tema, que são os padres latinos. E isso aqui, a imagem é a mesma que eu peguei, né, dos padres gregos. E a explicação, acho que, não sei se vocês lembram, mas assim, resumidamente, né? O Império Romano, ele estava ainda unificado, certo? Pelo menos até o século V. Mas desde sempre ele teve essas divisões, né? Ele tinha essas divisões tanto linguísticas quanto culturais, entre meio que o mundo latino, né, ou o mundo ocidental, e o mundo grego, ou o mundo oriental. Eles são referidos assim de diversas formas, mas essas são as mais comuns. O latim, ele é uma língua assim bem antiga, tão antiga na verdade que ninguém sabe definir exatamente quando que ele começou a surgir. A teoria que eu coloquei aqui é uma das mais aceitas, mas não é a única. Eles dizem que os primeiros invasores, né, que vieram lá do centro da Europa, eles chegaram na Península Itálica, mais ou menos em torno do ano 1000 a.C., e implementaram o seu idioma que era parecido com o latim antigo, né? Tinha suas variações, claro, ele foi evoluindo de acordo com o tempo, mas acabou dominando todo esse pedaço e se tornou a língua oficial do Império Romano. Então ela é a língua dos documentos do governo, ela é a língua de todo mundo que trabalha de alguma forma em algum cargo público, e também acabou se tornando a língua religiosa, né? Porque, como nós sabemos, a Igreja Católica Romana se tornou a maior denominação, e como ela estava ligada ao mundo ocidental, né, a parte do oeste do Império Romano, eles acabaram meio que universalizando o latim, e até hoje a Igreja Católica mantém rito latino, né? O rito latino é o rito mais comum da Igreja Católica, e a gente associa o latim justamente a essa denominação. Tem outra teoria aqui, mas isso até é irrelevante, é só uma curiosidade mesmo, e que esse latim que a gente conhece, ele pelo menos remonta no mínimo ao século VI a.C. Lembrando que o período que a gente vai estar tratando é mais ou menos assim, transição entre o finalzinho do século II e século III, até a metade do século III mais ou menos. Esse é o período que a gente vai estar abrangendo nessa aula em específico. Isso aqui é repetição do que eu já tinha falado antes, né, que futuramente cada um formaria um império diferente, e enfim, isso aí vai acabar ficando mais para estudos futuros, porque para estudar essa política é um pouco mais complicado. Mas as características gerais dos padres latinos. O que é mais notável é que eles são menos especulativos que os gregos. Então, você vai ver, claro, essa presença, né, de uma filosofia influente nos cristãos, mesmo, claro, que eles mantenham a base das escrituras, a base da tradição apostólica, eles têm sim uma influência filosófica, mas eles são menos especulativos do que, por exemplo, Orígenes e Clemente, que eram, Clemente de Alexandria, no caso, né, que eram, assim, muito especulativos até demais, né. Então, como comentei na outra aula, tinha até umas comparações estranhas pra gente hoje, ainda mais pra gente como evangélico, chega até a ser esquisito algumas coisas que eles falavam. Então, pra gente, algumas coisas dos padres latinos vão ser mais parecidas, né? Tanto que a gente, apesar do protestantismo não ter muito essa questão de ocidental oriental, ele tem menos, né, do que a católica romana ou ortodoxa, ele, em geral, é focado mais na parte ocidental, puxou mais da parte ocidental do cristianismo, até porque Lutero rompeu com a Igreja Católica Romana, não rompeu com a ortodoxa oriental. Então, a nossa influência é majoritariamente latina, majoritariamente ocidental. Os nomes principais são esses daqui. Lembrando também que a lista ela não é fixa, tá? Então, pode ser que tenham mais nomes ou menos de acordo com sites diferentes ou estudiosos diferentes, mas ela é mais restrita que a dos gregos. Os padres gregos são uma lista mais inconstante, justamente porque alguns escreviam em grego, outros, assim, eram de outras regiões do Império, e mesmo tendo a mesma língua, parecia uma cultura completamente diferente. Então, esses aqui são um pouco mais centralizados, mais contidos, e justamente porque a Católica Romana definiu melhor quem são os padres latinos. A Ortodoxa não se preocupou muito em fazer uma lista estabelecida, certinha. E seriam esses daqui: Tertuliano, Cipriano de Cartago, Hilário de Poitiers, Ambrósio de Milão, Papa Damaso I, Jerônimo, Agostinho de Hipona, né? Agostinho acho que todos nós conhecemos, é o mais famoso, o pai da igreja mais famoso, e também o fundador da igreja ocidental, realmente. Gregório Maior, que também era papa, e Isidoro de Sevilha, que é um dos últimos pais da igreja em geral.
Ele vem já no século VIII, então, assim, é uma antiguidade bem, bem tardia, e assim, já é o fim da patrística mesmo. Isidoro de Sevilha marca o fim da patrística e marca o início do período medieval da igreja cristã como um todo. Hoje, a gente vai estudar só os 2 primeiros nomes, que são de Tertuliano e Cipriano de Cartago. Quanto ao resto, eu vou conversar melhor no final, porque eu tô com uma ideia assim de não seguir linearmente que nem eu fiz com os padres gregos, para trazer uma compreensão melhor. E eu vou explicar isso mais detalhadamente no final. Bom, vamos lá. Alguma dúvida até aí, gente? Não, pode seguir. Ótimo. Vamos lá. Tertuliano. Primeira coisa que a gente pode notar é que ele não tem um ícone, né, igual os outros pais da igreja. Eu vou só retornar aqui, não sei se vai... A cabeça dele é normal, né? Não é aquela testa enorme dos outros. Eu vou retornar aqui para o PDF dos padres gregos só para comparar. Não sei se vocês estão vendo. Sobre comparar, por exemplo, Irineu de Leão com Tertuliano. Você vê que ele não tem a auréola, né? Justamente por ele não ter sido santificado, ele não ter sido canonizado como santo. Tanto que você nunca vai ver alguém chamando Tertuliano de São Tertuliano ou Santo Tertuliano, diferente dos outros. E eu vou explicar melhor por que ele não foi canonizado. Quintus Septimius Florens Tertulianus, ele nasceu em Cartago, né? Ele era filho de um militar pagão. Só um detalhe, Cartago tá aqui, tá, gente? Só vou voltar aqui no mapa. Isso tá parecendo meio seta, mas tá aqui, Cartago. Então, isso aqui já é a África do Norte, certo? Ele é um escritor africano e influenciou todo esse pedaço em vermelho, tá? Só pra ficar claro. Alexandria tá do outro ponto da costa africana, tá aqui. Que é da onde vem Orígenes, Clemente e tal. Bom, vamos lá. Ele era filho de um militar pagão, né? E teve uma boa educação. Em geral, ele teve uma educação, assim, não muito, como posso dizer, não muito filosófica, mas teve uma boa retórica. Tanto que ele se tornou jurista no futuro, né? Se tornou um advogado. Apesar dessa profissão não ter o mesmo equivalente de hoje, né? O advogado não ser igual ao advogado de hoje. Os princípios do direito ocidental vêm muito do direito romano. Então a gente vai notar uma linguagem bastante jurídica nos textos dele. A sede que ele tinha pelo saber era tão grande quanto a sede que ele tinha pelas diversões carnais. Então, nesse período pré-cristão dele, ele tinha um desejo tão grande em estudar quanto ele tinha por curtir a vida. E ele viveu assim por muito tempo, na verdade. A conversão dele foi bem tardia. Ele veio concluir seus estudos em Roma, e o que mais motivou ele a se converter ao cristianismo foi a história dos mártires cristãos, que são justamente aqueles que morreram pela sua fé, aqueles que deram tanto a sua vida quanto a sua morte, né? Fizeram o chamado batismo de sangue. Esse batismo de sangue eu vou esclarecer depois, que é um pensamento do próprio Tertuliano. E essa questão dos mártires é algo tão interessante, para ele pelo menos, que ele se dedicou em defendê-los. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Ele acabou se dedicando, né, à Bíblia, obviamente, não tem como se converter sem estudar as Escrituras. Retornou para sua cidade, que é Cartago, e é interessante também que a igreja de Cartago estava se formando. Então Tertuliano ele foi importante não só para a igreja como um todo, mas para fundar a sua própria, não fundar, mas fortalecer a igreja na sua própria cidade, já que ela era uma igreja relativamente recente em comparação às igrejas, por exemplo, de Esmirna, de Éfeso, que já estavam muito bem consolidadas, justamente por ter sido fundadas pelos próprios apóstolos muito tempo atrás. Então Tertuliano foi muito importante para fortalecer a sua denominação local na cidade. Ele é considerado também o pai da igreja latina justamente porque escreveu a primeira obra em latim. Até então, todas as obras cristãs eram em grego. Como eu tinha falado, os apóstolos escreveram em grego, o grego koiné, né, que é o grego comum, e os outros autores cristãos seguiram o mesmo caminho. Até então, o latim não era usado pelos cristãos e, a partir dele, as obras latinas começaram a se difundir, pelo menos na parte ocidental. Isso aqui é mais ou menos resumindo a missão dele, né, que era refutar os vários cristianismos que estavam nascendo, né, as várias seitas, mas a gente vai ver que ele acabou deixando a igreja verdadeira, a igreja cristã realmente, que por alguns estudiosos é chamada de grande igreja, ou a igreja católica. Lembrando também que essa igreja não é a católica romana ainda. Os católicos romanos dizem, né, que essa igreja já era deles, mas historicamente falando não era a igreja católica romana,
era a igreja, assim, digamos que universal, né? Mas, enfim, essa terminologia sempre tem algum problema, porque sempre surge alguma denominação com esses nomes, mas por isso que o termo... A Universal do Edir Macedo? Então, não é a Universal do Edir Macedo, não é a Mundial do Valdomiro, e não é a Católica Romana do Francisco, não é nenhuma dessas. É a grande igreja. É melhor usar esse termo, porque senão dá esse problema. Se você fala Igreja Universal, vai pensar no Macedo, se fala outro termo, dá sempre esse problema. Então, grande igreja é o melhor. E daqui a pouco surge algum pastor pentecostal fundando uma igreja chamada Grande Igreja. Então, espero que isso demore. Tipo a Igreja Universal naquele livro daquele cara da história da igreja do Bruce. É, exatamente, do Bruce Shelley. Ele acho que ele cita, né, Igreja Universal. Esse Grande Igreja eu peguei do Roger Olson. Ele chama muito de Grande Igreja para separar esse período, digamos que antes da Católica Romana e depois da Católica Romana. Mas eu vou chamar assim também, porque eu acho uma boa terminologia. Tertuliano, então, ele acaba saindo dessa grande igreja, ele então deixa de ser ortodoxo, lembrando que o que seria ortodoxo? Seria a doutrina verdadeira. Então, meio que ele não estava mais ligado à igreja cristã que nós conhecemos como cristianismo verdadeiro. Ele se ligou a uma outra seita chamada montanismo, fundada por Montano, que se declarava o novo profeta, a voz do Espírito Santo. E isso foi um grande problema, na verdade, tanto para a reputação dele, quanto, na época, né, quanto depois, na verdade, que acabou não sendo canonizado. Ele poderia ter sido canonizado como santo, como todo outro pai da igreja, mas acabou não sendo canonizado justamente por ter abandonado a grande igreja, né? Então não tem como canonizar alguém que foi para uma outra seita. Mesmo que ele seja mega importante, mesmo que ele tenha escrito, sabe, inúmeros textos importantes. E a gente vai ver que ele explica a Trindade de um jeito que foi inovador para a época, mas ainda assim ele acabou caindo nessa seita e foi um grande problema para a reputação dele. Vamos lá. Apologia não filosófica. O que eu quero esclarecer nesse ponto aqui? Tertuliano, ele era sim um apologista, tá? Eu pensei até mesmo, antes de falar de Clemente, eu tinha pensado de falar Clemente junto com Tertuliano, porque eles são os opostos, assim. Eles têm semelhanças, né? Que os dois eram cristãos em um período muito semelhante. Porém, o pensamento deles tem muitas distinções. Tanto que a gente pode ver isso claramente no modo como eles veem a filosofia. O Clemente, por exemplo, eles viam o verdadeiro cristão, né? O cristão, digamos que não perfeito, mas o cristão ideal, vai. O cristão ideal seria aquele que busca, né, a verdadeira filosofia, que busca os estudos da erudição, que busca as realidades ulteriores. Enfim, eles focam muito nessa parte mais filosófica mesmo, né? Mas Tertuliano, por sua vez, vê o verdadeiro cristão como aquele que foca mais no seu rigor moral. Então, assim, ambos, né, tinham essa questão da racionalidade, tinham essa questão da moralidade, porém um tem um maior foco numa área e o outro tem um maior foco na outra. Então, o Clemente focava muito na parte filosófica, né, como a gente já estudou, e Tertuliano, apesar de ter influência da filosofia, ele foca muito mais nessa parte da moralidade. Ele diz que todo o pensamento verdadeiro, o pensamento divino, dificilmente vai vir fora das escrituras e fora da tradição apostólica. Justamente porque eles acreditam muito na capacidade das filosofias fora do cristianismo de serem verdadeiras. Então não é que não existe algo verdadeiro fora da religião cristã, mas é que é muito difícil para ele. E nesse sentido ele está mais próximo do pensamento evangélico, ele fica mais centrado só na Bíblia, só na parte mesmo cristã, na parte mais comum. E ele chega até a falar, por exemplo, que tem coisas do cristianismo que são verdadeiras porque são absurdas. Então ele não busca muito explicar demais os mistérios, ele deixa eles como são, mistérios, né? Mas ele também não é, assim, sabe, averso completamente à filosofia, né? Ele não era um fideísta, fideísmo, meio que, resumidamente, aquele que fica tanto na fé que ignora completamente a parte racional. Ele não era um fideísta radical, então ele não estava completamente fechado às filosofias. Porém, ele tinha mais apego à lógica, à racionalidade e à moralidade do que à especulação. Justo Gonzalez, ele é um dos maiores historiadores do cristianismo da Idade Moderna, né? Idade Moderna me refiro à Idade Contemporânea, na verdade, nesses últimos tempos, não Idade Moderna, segundo o período histórico lá do Renascimento. Então, ele é um historiador bem interessante, até mesmo porque ele vem da América Latina. E ele explica que toda a sua obra leva o selo de uma mente legal.
O que é bem interessante para se notar justamente pela sua educação jurídica. Então, de acordo com o que ele foi educado, ele imprimiu na parte cristã. E a obra que mais revela isso é a Apologia, a sua maior obra, e, como eu falei, a primeira obra em latim. Ele usou uma argumentação jurídica muito interessante para sustentar a validade do cristianismo e para defender os mártires. Philip Scaff, que é outro historiador também muito importante, ele diz: a causa da verdade e da justiça nunca encontrou um defensor mais forte e destemido diante do poder despótico e das chamas ardentes da perseguição do que o autor deste livro. Então, você vê que a importância dele era muito grande para esse período que a igreja sofria constantes, né, abusos dos imperadores, dos governadores provinciais, enfim, estavam sempre apresentando-se diante deles, estavam sempre confessando essa fé e sempre sendo torturados, sempre sendo mortos brutalmente. E a gente vai ver que Tertuliano argumenta contra isso de uma maneira bastante jurídica, bastante convincente, na verdade. Um dos pontos centrais da sua obra é de que o Estado estava sendo parcial no julgamento contra os cristãos. Então ele fala que o nome Christianum, né, ou seja, o nome cristão, que era meio que o crime que eles cometiam, ele era considerado suficiente para condenação, enquanto os outros tinham sempre uma defesa. Então, assim, a maioria dos crimes, né, se não fosse um crime extremamente hediondo, extremamente absurdo, sempre tinha um advogado, sempre tinha alguma forma de recorrer. Por isso, os cristãos nunca tinham uma grande oportunidade. Eles simplesmente, se você ver qualquer descrição de martírio nessa época, era literalmente, era chamado na frente de um procônsul, de alguma autoridade, ele falava: ah, então você é fulano de tal. Ele falava: sim, sou. Aí ele fala: bom, eu estou exigindo que você sacrifique, ou que você jure em nome de César, ou coisa assim. O cristão nega, assume a fé dele em Cristo. Ele insiste mais uma vez, o cristão nega de novo, fica nisso por um tempo, até que ele fala: então beleza, você está condenado à morte, tchau. E era jogado no estádio, era decapitado, era queimado vivo, ou qualquer outra coisa. Então não tinha uma defesa em si, era só ele sozinho defendendo a própria fé, sem qualquer advogado, sem qualquer recurso jurídico. E ele diz uma frase muito interessante que fica bastante conhecida até hoje. Os protestantes falam muito dela, os católicos falam muito dela, qualquer denominação fala muito dessa frase porque ela é muito corajadora. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Eu gosto muito dessa frase porque ela mostra que quanto mais os cristãos morrem, mais a igreja fica fortalecida. Não importa quanto o governo tente reprimir, o sangue dos cristãos verdadeiros era o que verdadeiramente fazia a igreja florescer. Isso aqui ele está falando da precisão de argumentos jurídicos de Tertuliano e de que ele não só convence, como destrói o adversário. Então a ideia dele não é só mostrar que o cristianismo está certo, é mostrar que eles estão completamente errados, não só errados, como são, assim, ignorantes, equivocados, enfim, inúmeras coisas que ele vai falando na obra dele. Eu não tenho como falar da toda a obra aqui, né, até porque vai demorar demais. Eu recomendo todo mundo ler, ela não é uma obra longa, você pode pesquisar Apologia Tertuliano PDF, você vai achar assim na hora, de graça. E é interessante que ele fala assim, apesar de tudo, né, apesar deles odiarem algo que eles não sabem, é uma pena, né, ironicamente falando, né, é meio que uma pena que o cristianismo esteja crescendo tanto. E é verdade, não importa quanto eles odiassem, quanto eles quisessem que o cristianismo fosse terminado, ele não parava de crescer. É um fenômeno assim, religioso que muitos historiadores estudam até hoje como que o cristianismo cresceu tão rápido. Bom, aqui ele mostra que, apesar do cristianismo proliferar demais, né, isso sozinho não é argumento de que ele seja bom. Porque muita coisa ruim se prolifera entre o povo, e isso até hoje, né? Isso a gente sabe que doutrinas ruins sempre se proliferam demais. Mas o principal base dele não é só quantas pessoas estão se convertendo, mas a fidelidade dessas pessoas. Porque se fosse uma doutrina assim, que não tem embasamento, que as pessoas não têm confiança no que estão crendo, elas abandonariam facilmente. Então, na primeira situação onde elas têm que escolher entre a fé e a própria vida, dificilmente tantas pessoas escolheriam a fé. A gente vai ver depois que esse problema de renunciar à fé vai ser tratado por outros pais da igreja, né? Mas até então, a coragem dos mártires representava muito a veracidade do cristianismo mesmo. Ele via a veracidade do cristianismo na fidelidade das pessoas sobre essa doutrina. E isso é algo que Orígenes tinha falado bem antes, né? Bem antes, na verdade, Orígenes vai estar depois, mas ele pega de outros apologistas. Eu cometi um equívoco. Ele pega isso de Justino Mártir, que era um padre grego. Então a gente vê que apesar de eles serem mundos diferentes, né? Mundo latino, mundo grego, não é algo assim abismal. Eles podem sim ter conexões, ter
pensamentos semelhantes. Isso aqui é uma frase dele. Serem acusados cristãos é seu mais ardente desejo. Serem punidos por isso é sua felicidade. Vós não podeis chamar isso de mal. Vós que continuais convictos de nada saberdes do assunto. Então eles não são só acusadores de uma doutrina boa, uma doutrina verdadeira, mas são realmente ignorantes. Eles não sabem o que é o cristianismo e acusam de tudo quanto é coisa sem saber. Ele mostra que o momento de tolerância já acabou. Não existe mais essa coisa de só morrer e ficar calado. Então eles vão reagir, não vão fazer uma rebelião assim revolucionária, mas eles vão reagir com argumentos, vão reagir com respostas jurídicas, com apologia, justamente para manter a fé viva. Porque se eles simplesmente ficassem calados, o cristianismo teria sido mais e mais reprimido e mais pessoas teriam morrido. Então ele representa essa voz que se levanta em nome do povo, em nome da igreja de Cartago, em nome da igreja universal como um todo. É a grande igreja, né? Melhor usar esse termo do que igreja universal. Aqui ele fala que os juízes eles violavam as próprias regras quando eles não investigavam os cristãos. Então, assim, eles sequer se preocupavam em saber se a pessoa se eles estavam acusando a pessoa do que ela realmente era, se a pessoa era realmente um cristão verdadeiro, né? Porque qualquer outro crime tem uma investigação, qualquer outro crime tem todo um processo jurídico. O cristão, ele só era jogado ali para ser morto e pronto, final, sabe? Não tinha esse processo jurídico. E eles estavam violando os próprios direitos, a própria lei romana em si. E Tertuliano mostra essa incoerência dos juízes, essa incoerência das autoridades e como que eles estavam violando a própria base, né, nacional. Ele diz assim: mas porque podemos alcançar um maior e mais autorizado conhecimento tanto dele, mesmo quanto de seus apelos e desejos, Deus acrescentou uma revelação escrita para o proveito de todos aqueles cujos corações se colocam à sua procura, que procurando podem encontrá-lo, e encontrando acreditar, e acreditando obedecer-lhe. Isso aqui ele está dizendo como que você pode meio que alcançar Deus, né? Que seria estudando o que ele deixou, a revelação escrita. Mas a gente sabe que nenhuma autoridade romana realmente se interessava pelas escrituras, com poucas exceções. Poucas eram as exceções das autoridades romanas que realmente se interessavam em saber o que era o cristianismo. Eles só pegavam o que o povo dizia, então acusavam eles de comedores de crianças, de adúlteros, de, enfim, poligâmicos, um monte de coisa que eles inventavam para difamar eles e pegar mais argumentos para a condenação. Ele também duvida da criminalidade de sujeitos que não são procurados, né? Isso aqui, na verdade, ele argumenta, não que ele está errado, mas ele omite propositalmente uma lógica imperial. O que acontece? Essa política de, assim, não investigar cristãos, mas se um cristão chega no tribunal, você condena ele para a morte, vem desde Trajano, o imperador lá do século II, início do século II, e acabou se mantendo por muito tempo no Império Romano. Mas o que acontece? Buscar os cristãos, né, sair procurando os cristãos, dá muito trabalho, porque justamente eles estavam se proliferando demais. Então, sair buscando quem era cristão e quem não era, ia gastar muito mais recurso e muito mais tempo das autoridades do que simplesmente, se alguém pegar e denunciar um cristão, manda pra cá, a gente condena e ponto final. Então, geralmente era assim que eles faziam. Você podia ser um cristão normal, em silêncio, certo? Você estava, obviamente, constantemente, né, sobre repressão, então você não podia expor sua fé publicamente, você não podia sair falando para todo mundo que você era um cristão, você tinha que manter sua fé escondida. E sabemos que todo cristão verdadeiro dificilmente vai manter sua fé escondida, ele vai querer mostrar para o mundo, vai querer converter mais pessoas, então acabava se delatando sozinho, né? E se você encontrasse alguém que te odiasse, que desse alguma forma de te denunciar, já era. Se denunciasse para um procônsul, coisa e tal, você já estava ali condenado para decapitação, para ser queimado na estaca, para ser jogado nos leões ou qualquer outra coisa. Era basicamente assim. Lu, tanto que até Hitler também utilizou essa mesma tática no nazismo. Olha, não sabia disso. Em questão que fazia que os vizinhos, tipo, odiassem, sabe, os judeus. E, tipo, realmente começou, tipo, essa aversão mesmo. Pra você ver, os judeus foram as vítimas, né, as vítimas principais do nazismo. Mas nessa época eles eram colaboradores da perseguição. Isso até me lembrou, Nicole, de que a gente tem muita noção de que, tipo, mataram Jesus, perseguiram os apóstolos e acabou. Os judeus estão inocentes a partir daí. Mentira. Os judeus dessa época eram realmente umas pragas pros cristãos. Então, assim, tanto que nem a gente estudou o João Crisóstomo na Última Carta dos Padres Gregos, ele faz muitos discursos contra os judeus, não que ele seja completamente correto, né, no ódio contra os judeus, mas tinha
um certo sentido, né, em ter uma aversão contra os judeus nessa época, para os cristãos pelo menos, porque eram eles que delatavam, eram eles que, inclusive, os judeus, eles não tinham essa fidelidade que os cristãos tinham, então era muito comum ver o judeu abdicando da fé ou coisa e tal, e o cristão continuava lá firme, enquanto o judeu estava completamente assim, paganizado mesmo, ele não tinha nenhuma importância. Até mesmo, é até curioso que os imperadores, às vezes, até abriam exceções para os judeus, mas não abriam exceções para os cristãos. Então, para eles, os judeus eram menos problemáticos, ou pelo contrário, né? Reprimi-los daria menos problema do que reprimir os cristãos, porque o judeu reagia mais. A gente pode ver na história do judaísmo, até mesmo na Bíblia, que ele reagia muito mais contra as opressões. O cristianismo era mais calado, justamente repetindo a Cristo, né? Que foi um cordeiro perfeito, um cordeiro que se silenciou perante as ofensas e simplesmente se entregou por o Senhor. E é assim que os cristãos imitavam. Eles tinham como Cristo o seu maior exemplo de martírio. Então, se Cristo não reagiu, eu não vou reagir. Eu vou simplesmente aceitar o sofrimento e seguir em frente, porque a eternidade é meu alvo. E é muito bonito toda essa lógica dos mártires, mas é uma grande tristeza saber que eles passavam por todo esse sofrimento. Todos sabiam que o cristão, enquanto cristão, não é uma grande ameaça, mas quando ele chega no tribunal, você tem que condenar ele de qualquer maneira. Apesar de, assim, pode dar todo um trabalho, pode ter toda uma questão de transporte, né? Se a gente estudar o martírio de Inácio de Antioquia, ele vai lá da Síria até Roma. Então, assim, dá todo um trabalho para as autoridades, mas eles não podiam deixar de condená-lo, porque deixar de condenar um cristão que já foi delatado, um cristão ainda mais bispo, né? Um cristão influente, assim, era permitir um atentado contra a autoridade romana, contra a supremacia do império. Então, os bispos eram tratados como realmente concorrentes das autoridades provinciais. E eram os que mais sofriam nas mãos das autoridades. Não, os leigos, claramente, né, eram mortos e tal, mas os bispos e os diáconos, os presbíteros, eram o principal alvo, porque se você mata a hierarquia, você mata toda a estrutura cristã. E esse é o principal alvo deles. Era a maneira que eles tinham de destruir a religião cristã. Outros dois erros jurídicos estavam muito presentes no julgamento do Império Romano. O primeiro era o ato de torturar alguém que já confessou seu crime. Porque, segundo a lógica romana, a tortura existia para confessar o crime, né? Se você pegava um ladrão ou um homicida, enquanto ele não confessasse, se ele era um suspeito, ele ia sendo torturado até confessar. Já o cristão, ele era torturado por confessar seu crime. A lógica é a seguinte: se o crime é ser cristão, se alguém chega e voluntariamente se declara cristão, não há sentido em torturá-lo. Você está torturando alguém para ela deixar de ser um criminoso, e não faz sentido isso, juridicamente falando. Então ele mostra que não há nenhuma coerência por parte dos juízes, por parte dos torturadores. Réus já confessam serem torturados. Eles não têm para que produzir confissão se eles já confessaram. Então não há por que torturá-los. E a outra prova do ódio direcionado contra os cristãos é julgá-los por um nome categórico, né? Por rotular alguém e julgá-los simplesmente por isso. Então a pessoa não era julgada por algo que ela fez individualmente. Ela era julgada por um rótulo que colocaram sobre ela e por algo, assim, generalizado, sabe? Então, por exemplo, o Justino Mártir, né, ele acabou morrendo, né, o nome dele já denuncia isso, mas ele foi morto não porque ele era o Justino, mas porque ele era cristão. Da mesma maneira, Inácio de Antioquia também morreu porque ele era cristão, Policarpo também morreu porque ele era cristão, então eles não eram mortos por crimes individuais, violando novamente a consciência, né, os limites do direito romano. O direito romano estava completamente consistente quando se tratava dos cristãos, e essa inconsistência vai se tornar insuportável no futuro. Apesar de Constantino não ser nenhum exemplo de cristão, né? Constantino foi o primeiro imperador que se converteu, entre aspas, ao cristianismo. Apesar de ele não ser nenhum exemplo de cristão, pelo menos ele bota fim nessa inconsistência. Ele torna o direito romano, pelo menos, mais estabilizado nessa questão de tratar os cristãos. Os cristãos deveriam ser tratados como qualquer outro. Justino não, né? Tertuliano argumenta que os cristãos tinham que ter seus direitos garantidos. E essa argumentação de direito de religião, direito de liberdade, é uma argumentação muito evoluída para o seu tempo. Era o século II, então, assim, século II, século III, nessa transição. Então você não tinha todos esses princípios que a gente tem hoje, né, de direitos individuais, de direitos humanos. Então ele traz essa consciência de direitos humanos numa época onde não havia essa consciência bem estabelecida. E é um grande pregresso tanto para os cristãos quanto para o direito como um todo. Tem até juristas que estudam Tertuliano justamente por essa parte dele de argumentar a favor da liberdade de religião e contra os abusos do império. Alguma dúvida, gente? Não sei se estou indo muito rápido. Não, tá tudo bem. Então, ótimo.
aqui ele fala, né? Não refutarei apenas as acusações levantadas contra nós, mas farei com que elas se voltem contra seus próprios autores. E é verdade. Então, se eles são delinquentes, né? Se os cristãos são considerados delinquentes, segundo os romanos, eles não são muito melhores, não. Então, assim, os cristãos eram tidos como violadores da ordem pública, violadores da tradição, dos bons costumes. O cristão nunca violava um bom costume. Um bom cristão, um cristão verdadeiro. Ele, na verdade, favorecia os bons costumes, ele obedecia às autoridades, ele seguia todas as obrigações, pagava impostos. Então, assim, não havia nenhuma acusação real contra ele. Era realmente um preconceito, um ódio sem nenhum embasamento. Isso que ele mostra. Ele até, na obra dele, mostra que os outros romanos, os outros filósofos, podiam discordar o quanto quisessem dos deuses, mas o cristão não podia falar nada contra os deuses romanos. E tinha pagãos romanos que eram muito piores que os cristãos e não eram condenados, justamente por essa parcialidade, essa incoerência do Estado romano. Ele mostra ser profundo conhecedor da retórica e da sofística, e é muito interessante que ele conduz o raciocínio de maneira que, se você ler só a apologia, ignorando todo o contexto, você tende a concordar com o pensamento dele. Então, o objetivo dele é realmente te fazer concordar. Né? A gente já é cristão, a gente já tem essa noção, mas a ideia dele é essa obra para as pessoas que não eram cristãs, para as pessoas que não sabiam exatamente o que era o cristianismo, que estavam perseguindo, né, como disse, o que elas não conheciam. Então é bem interessante mesmo para a gente estudar e ver como é que a gente pode apresentar, né, não copiar o jeito que ele fala, porque o jeito que ele fala é até meio complicado para se produzir hoje, mas até mesmo de, pelo menos, saber como que pode apresentar o cristianismo para alguém que não conhece, para alguém que trata o cristianismo de maneira, sabe, de escanteio, como se fosse uma doutrina perversa. Até hoje as pessoas tratam a religião como algo que prejudica o mundo. Ele mostra que não, que a religião, especificamente o cristianismo, né, ele defende ardentemente o cristianismo em si, não a religião como um todo, é algo benéfico para a sociedade em geral e que não há por que persegui-los dessa maneira. Isso aqui é o que eu falei da questão da tradição, que não, esse argumento de defender a tradição perseguir os cristãos não tem sentido. E também ele fala o seguinte: o que há de bom numa política que só os maus cometem? Então, as boas autoridades, os bons imperadores que trouxeram progresso, que trouxeram ordem para o império, não perseguiam os cristãos tanto quanto os maus imperadores. Então, geralmente, quem perseguiam era aqueles que não tinham uma boa política, que não tinham um bom governo, e ele usou isso a favor dele. Ele falou o seguinte: se os bons imperadores, né, em geral, né, não é uma regra, a gente vai ver, por exemplo, que Marco Aurélio é considerado um bom imperador, mas perseguiu os cristãos. Mas, em geral, os bons imperadores mesmo não perseguiam os cristãos que nem os outros. Então, o que é de bom numa política que só os maus imperadores, que só as más autoridades cometem? Nada. Na realidade, nada. E não há por que gastar recursos, gastar esforços perseguindo os cristãos. Aqui é o que um resumo que Philip Scaff faz, né, de que a ideia dele é realmente apelar à liberdade religiosa como direito alienável que Deus concedeu a todos os homens, que o governo civil deveria não só tolerar, mas garantir os direitos religiosos do povo, o que a gente tem como consciência hoje. A gente vai ver que a ideia de Tertuliano de liberdade religiosa é parecida com a nossa. Mas só um detalhe que eu também esqueci de citar: na questão da tortura, ele não é contra a tortura em si. Ele diz que a tortura é válida para crimes justos, né? Isso é importante para a gente não olhar Tertuliano como se fosse alguém moderno, tá? Então, ele estava assim, inserido na época em que ele viveu. Então, ele considerava a tortura como um método justo de punição e de fazer a pessoa confessar. Ele só discorda de torturar alguém que já confessou, né? Como eu falei. Não há por que torturar alguém que se você já atingiu seu objetivo. Enfim. Basicamente é isso. Então, eu não apresentei muitos trechos da obra dele, porque qualquer texto que você pega tem todo um contexto. Eu peguei só alguns trechos do primeiro capítulo e meio que resumos de outros historiadores, mas para saber mesmo como que ele argumenta, é melhor ler a obra dele, né? Em geral, assim, como um todo, né? Tem alguns que dá para resumir, tem outros que a gente tem que ler diretamente. Tertuliano desses que você tem que ler diretamente para entender. Mas é muito interessante o jeito que ele defende o cristianismo, o jeito fervoroso que ele defende a própria religião. Ele tem realmente uma paixão pela religião que ele se converteu, e se converteu depois de velho, né? Ele não nasceu nessa religião, ele foi se converter mais ou menos com 30 anos, ou até depois, dependendo de quando ele nasceu. Não dá pra saber quando ele nasceu exatamente. Então ele já era alguém que se converteu, assim, razoavelmente velho, né? Porque ele não nasceu na religião cristã, mas já tinha profundo conhecimento das escrituras, da tradição apostólica, e muito mais de como defender a própria doutrina. E aqui eu botei um comentário: os guardiões dessa doutrina têm muito a aprender com a paixão que Tertuliano possui ao defender seus pontos, e realmente se dedicarem a mudar as ideias de seus adversários. Não devemos nos recolher assustados aos ataques olímpicos. Acho que isso aqui saiu errado, gente. Mas aos ataques, enfim,
Auto-ataque de Zeus. É que acho que esse Olímpicos, eu copiei essa frase do Scaff, ele quis dizer a questão dos gregos, né? Mas ficou meio estranha. Enfim, aos ataques dos pagãos, né? Dos perversos em geral, mas reagir com sensatez e força concedidas por Deus. Então, em resumo, a lição que a gente tem de Tertuliano na apologia é essa: não se calar perante as ameaças. A gente não vai fazer uma rebelião, não vai fazer uma revolução, mas a gente não vai ficar no nosso cantinho apenas. A gente vai sim protestar, vai sim reagir contra as ofensas, contra os abusos, e vai defender o direito dos nossos irmãos cristãos, justamente para a gente preservar a integridade de nossa fé. Ele fez outras 2 obras apologéticas, que são Contra Marcião e Contra Praxeas. Eu não vou estudar Contra Marcião, apesar de ter uma ótima obra, uma obra muito interessante, que estuda muito gnosticismo, e não sei se deu para perceber na primeira aula que eu falei de Irineu, eu gosto muito de estudar gnosticismo, acho que é uma das coisas que eu mais gosto de estudar assim, na história da igreja, de longe, gnosticismo e reforma protestante, mas eu não vou ter tempo de falar dele, então eu vou falar só do Contra Praxeas, que vai citar mais a parte assim, da Trindade. Só que essa é uma curiosidade. A doutrina de Marcião, basicamente, ele era um teólogo anti-judaico que separava o Yahvé, né, do Deus do Antigo Testamento, do Deus do Novo Testamento. É aquela coisa que foi do gnosticismo do Antigo Testamento ser um tipo de demiurgo, etc. E isso aqui é uma curiosidade, que Paulo era tão exaltado nessa doutrina que ele estava sentado ao lado de Jesus Cristo no trono celestial. Ele era quase igual a Jesus Cristo, né, em sua importância. E isso era bem comum nos gnósticos, eles idolatravam Paulo. Mano, que bizarro, velho. É algo bem estranho, na verdade. Eles pegavam muito aqueles textos dele em Gálatas, por exemplo, que ele falava contra a circuncisão, né? Não contra a circuncisão, mas falando assim, de como que ela não já está ultrapassada, né? De que há uma nova aliança. Então eles focavam só nesses trechos, para justamente ignorar essa parte da lei moral dos hebreus, para ignorar esse contexto no Antigo Testamento. Colocavam Paulo como um antifariseu, sendo que ele se declarou perante o tribunal que era um fariseu. Então, assim, eram completamente ignorantes e incoerentes. Eles não leram as confissões de Paulo. Paulo sempre, na maioria dos sermões, ele fala, tipo, eu sou um fariseu. Ele fala tudo que... Ai, gente... Eles adaptam tudo, Lídia. Eu não duvido de nada. Os gnósticos, eles... pra ser uma ideia, é que a gente foi descobrir realmente o gnosticismo no século passado, né? Mas isso aqui é só um comentário, porque foram descobridos em Alexandria manuscritos escondidos, na chamada Biblioteca de Nag Hammadi, na verdade. Nag Hammadi, isso. Então, assim, ainda é algo meio que recente do gnosticismo. Então a gente não sabe exatamente o que eles pensavam, né, perfeitamente de Paulo e tal. A gente depende muito do que os cristãos falavam dos gnósticos. Então pode ser que existam coisas que a gente fala deles que não fosse verdade, que os cristãos inventaram contra eles. Mas, em geral, eles idolatravam tanto Paulo, né, quase como um anti-judaico, né. Mas, como você falou, ele tinha esses discursos que ele discordava. Inclusive, Lídia, um detalhe, eles inventaram novos livros, né? Eu esqueci de citar isso. Tem muitos livros gnósticos. Tem Atos de Paulo, Atos de André, Evangelho de Eva, Evangelho de São Tomé. Nossa, tem Evangelho muitos. de Eva? Evangelho de Eva, Evangelho de Adão. Eles inventavam... Caraca, eram umas coisas assim. Viajaram, mano, Evangelho de Eva, caralho. Eles iam muito longe. Gente, ela teve tempo de escrever, por acaso? Nossa. Não, eles iam muito longe. É até engraçado. É engraçado esses textos, como é que eles imaginavam que acontecia. Como é que eles viveram depois do jardim. Segundo eles, Eva e Adão, eles brigaram muito e quase se divorciaram. Nossa, é mó rolo. É mó rolo. Eles inventaram muita história. Um monte de história. Jesus pra ele, não sei se eu já contei isso. Jesus pra ele, quando criança, sem querer, matou alguém e depois ressuscitou. Foi ele que ele aprendeu a ressuscitar as pessoas. Então eles eram, assim, completamente doidos mesmo, completamente satânicos. Então, não tem como eu falar muito deles, né? Como eu falei, eu gosto muito de estudar, não porque eu gosto da doutrina deles, mas porque eu acho, sabe, muito interessante ver como é que eles viam o cristianismo. Mas, enfim, a gente não vai ter tempo de estudar mais os gnósticos, pelo menos por enquanto. Mas tem muito livro deles, tá? Muito, muito. Ainda bem que ele falou por enquanto no final da frase, interessante. Porque eu ainda pretendo. Você vai ver que o gnosticismo vai ter o seu return. Eles vão retornar na Idade Média. E vão retornar piores. Mas vamos lá. A Trindade de Tertuliano. Gente, alguma dúvida nessa parte de apologética? Acho que não tem muita dúvida aqui, até então, porque isso aqui é mais do que a gente já tinha meio que estudado, né? Mas não sei se vocês têm algo a comentar, se tem alguma coisa que vocês viram sobre a igreja primitiva, não sei se vocês... Não, tá certinho, pode continuar. Ótimo.
Deixa eu ver, peraí, saiu a... Ah não, tá ótimo. Achei que tinha caído a compartilhamento de tela. Se eu estiver mexendo muito a tela também, gente, me avisem, porque às vezes eu vou lendo as coisas assim que eu escrevo, aí eu vou subindo e descendo e eu esqueço às vezes que eu tô baixando tela. Então, se tiver muito confuso... Tudo bem, você tá mais calmo do que na primeira aula, que na primeira aula não. Nossa, não, na primeira aula é verdade. É que eu não vejo os vídeos da minha própria aula porque eu fico meio incomodado, eu sempre vejo algum problema. Mas eu lembro, eu tava, nossa, subindo e descendo com a tela. Enfim, gente. Trindade tertuliana. Bom, ele foi o primeiro teólogo, de fato, a defender a Trindade. Isso é muito interessante que, até então, os pais apostólicos, os apologistas, eles falavam muito do Logos, do ser de Deus, mas nunca conceituavam realmente a Trindade. Até então era um conceito muito abstrato, ele era baseado muito em fórmulas trinitárias, né? Então, assim, dependia muito de como eles terminavam as cartas deles, sabe? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso não é uma defesa da Trindade. É um exemplo da Trindade, mas não uma defesa. Tertuliano vai ser o primeiro a realmente defender e argumentar como explicar um ser que é um e ao mesmo tempo três. E a gente vai dar uma lida nisso aqui e vai ver alguns termos, gente. Eu vou tentar explicar o melhor possível. Eu não vou conseguir explicar perfeitamente, porque só vai dar para estudar realmente a Trindade depois do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, novamente, foi o primeiro concílio ecumênico da igreja, o primeiro concílio geral, que foi quando debateram a questão da Trindade e definiram o que a gente crê. Aquele feio do Ário. Nossa, a gente ainda vai estudar esse Ário, Deus amado. O transtorno que ele criou. Jesus. Mas eu tô até pensando em depois dessa aula dos padres latinos, interromper, estudar o Concílio de Nicéia para depois voltar para os padres latinos, que senão a gente não vai entender. Não tem como entender, por exemplo, Agostinho sem entender a Trindade. Não tem como entender a Trindade sem entender o Concílio de Nicéia. Então eu vou ver isso melhor. Mas enfim, gente. Eu já adianto que a concepção que ele tem da Trindade não é igual à nossa, tá? A gente vai ver algumas diferenças. Mas algumas coisas se aproximam muito do que a gente pensa. E ajudou muito a fundamentar o nosso pensamento. E nesse sentido ele foi bastante importante. Teófilo de Antioquia, que foi um apologista que a gente tratou há muito tempo atrás, lá na Cal dos Apologistas, não sei se alguém lembra. Ele já tinha falado da Trindade, mas era, assim, bem diferente. Ele confundia muito essa questão do Espírito Santo e da razão, né? Não sei se vocês lembram. O Logos era a razão de Deus, né? O termo que ele utiliza da Trindade, ele fala do verbo, né? O verbo interno de Deus, que era expelido pelo Pai, e a sua sabedoria. Então, assim, ele usa o termo Trindade, mas era bem confuso o jeito que ele explica a Trindade. E não vale nem a pena repetir aqui, senão vai confundir ainda mais. Vai diferenciar os dois. A gente vai ver, por exemplo, que Teófilo de Antioquia ainda estava muito preso nessa concepção de Deus Pai como acima dos outros dois, né? E até Tertuliano tá pegado nisso, né? Essa questão do que eles chamam de subordinacionismo, ou monarquismo do Pai. O que seria isso? O Pai está acima dos outros dois. Hoje a gente crê na Trindade, os três no mesmo nível de majestade, como diz o credo eutanasiano, iguais em majestade, iguais em substância e iguais em glória. Enfim, o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus, Deus Pai é Deus. Enfim, e tudo isso a gente já está meio que habituado, mas a gente vai ver que isso não estava muito claro na igreja e vai demorar um pouquinho para isso se consolidar. Bom, ele conceitua o termo persona. Esse termo é muito interessante porque pra gente, como falante de português, isso é muito importante justamente porque a gente não tem muita proximidade com o grego que nem os outros tinham. Então, assim, quando a gente estuda, por exemplo, a gente ainda vai estudar mais a fundo a Trindade segundo o pensamento dos gregos, né? Mas a gente vai ver termos que a gente jamais pensaria, sabe? Por exemplo, homoousios, sabe? Ou homoiousios. Essas coisas a gente não usa hoje. Então, não tem nem palavra em português pra ficar similar, sabe? Só o homo, né? Que a gente usa em homogênea, por exemplo, né? Que seria igual. Mas ainda assim, tem uma semelhança, né? Claro, se você estudar linguística, a Nicole pode explicar melhor, talvez, que eu estudei isso mais a fundo. Tem uma semelhança, mas o latim tem muito mais semelhança com o nosso português. Justamente pelo português ser uma língua neolatina, né? Então a gente vai ver essa questão, por exemplo, do persona, do conceito de que é uma pessoa, mais claramente em Tertuliano. O J. Kelly, que é um teólogo muito bom, na verdade, ele, na sua obra Early Christian Doctrines, ele falou que o sentido primário da palavra persona era a máscara usada pelos atores para representar diferentes papéis. Isso a gente vai ver que é muito importante para a Trindade, a gente vai ver por quê. Então,
Eu não sei se vocês já viram aquele símbolo de teatro, sabe? Que é um rostinho triste, um rostinho alegre. Essas eram as máscaras dos atores. E persona era isso. A persona era aquela máscara que eles usavam. Então ele assumia uma persona diferente de acordo com a máscara que ele estava utilizando. E essa concepção vai ser usada por hereges para definir o ser de Deus. A gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui. Bom, no sentido mais jurídico, ela fazia referência ao titular de alguma não é prosperidade não, tá, gente? É propriedade. Eu não sei porque que eu escrevi prosperidade. Mas é de alguma propriedade. Então, o que isso quer dizer? Alguém que possui algo, na verdade, o conceito de persona está interligado aos seus bens, certo? Então, por exemplo, a minha casa faz parte do meu ser, digamos assim, segundo o conceito jurídico dessa época, digamos assim, mais ou menos. Então, o conceito do meu indivíduo, Luigi Bonvenuto, por exemplo, supondo que eu tenho uma casa, o conceito do que é a minha persona está incluso a minha casa, está incluso os meus rebanhos, por exemplo. Então, as coisas que eu possuo estão inclusas no que eu sou, basicamente. A gente vai ver como é que ele usa isso para Deus, é bem legal. Então, ele vê a persona como uma concreta representação de um indivíduo como tal. Então, a minha casa, por exemplo, a minha propriedade me representa de alguma forma. É a expressão do que eu possuo. E a gente vai ver aqui, ó, a persona é de fato o que caracteriza a individualidade das subsistências de Deus. O que seria isso? A fórmula de Tertuliano para a Trindade é una substantia tres personae. Essa una substantia tres personae é muito próxima do que a gente usa hoje, que é uma essência, três pessoas. Então, Deus é um em três, mas é importante a gente frisar que ele é um em essência e um em três pessoas. Porque se você fala, por exemplo, o Sproul falou muito disso, é a lei da não contradição. Você não pode falar que algo é uma coisa enquanto ele não é essa coisa. Então, eu não posso falar que algo é um no sentido que é três. Não posso, por exemplo, olhar para 3 copos d'água e falar, não, aqui, ao mesmo tempo que tem 3 copos, tem um copo. Não posso falar isso, porque eu estou entrando em contradição. No caso de Deus, Deus não é um ser contraditório, ele não pode ser contraditório, porque ele é perfeito e imutável. Não pode haver contradição dentro do ser de Deus, porque a contradição é imperfeição. A gente sabe que Deus é perfeito. Logo, ele é paradoxal, mas não contraditório. E paradoxal só para o nosso pensamento, tá, gente? Os anjos, por exemplo, entendem muito melhor a Deus, né? Eu creio, por exemplo, que os anjos também não entendem Deus perfeitamente, justamente porque a mente deles também é limitada, ainda que acima da nossa, mas a mente deles está elevada. Então ele é paradoxal só para nós, justamente pelas nossas limitações lógicas, limitações humanas. Deus é um em essência, uma existência ontológica fundamental. Ninguém tem esses termos mais complicados. O que seria isso, né? Existência ontológica. Ontologia trata do estudo do ser. O que digamos assim. Então, ela estuda o que caracteriza algo como o que ele é. Por exemplo, ontologicamente falando, né? O que caracteriza o universo como universo, entendeu? Será que a vastidão de espaço? Será que a existência de estrelas? Será que a existência de vácuo, de matéria escura? Enfim, a ontologia estuda essa questão do que caracteriza o ser em geral, a essência das coisas. E especificamente, né, eu falei do espaço, mas ela trata mais da questão sobrenatural, né, da questão metafísica mesmo. Então, o que caracterizaria um ser soberano, um ser acima de nós? E isso já era estudado pelos gregos bem antes, né, dos cristãos chegarem ali, e os cristãos começaram a discutir contra isso. Então, ele usa muito dessa parte da ontologia, ela já foi fundamentada por outros filósofos. A gente vai ver, por exemplo, que o conceito de Parmênides, o que Parmênides conceituou, basicamente. Não sei se alguém já lembra disso em filosofia. Mas Parmênides entrou em conflito com Heráclito na seguinte questão. Para Parmênides, algo só pode ser se ele for constante. Então, tudo que existe possui uma constância. Porque se ele não possuir constância, ele é um eterno potencial. Digamos assim, existem 3 estados. Eu vou ver se eu... Peraí, vou pegar até o pente aqui para tentar ilustrar, gente. Que é um pouco complicado de eu explicar. Eu não sou um professor muito bom de filosofia. Calma aí. Aqui, ó. Vamos lá, existem 3 estados. Vamos imaginar que cada um desses 3 é um estado. Esse aqui é o estado do ser, certo? Esse aqui é o estado do vir a ser. E esse aqui é o estado do não ser. O estado do ser, ele é conceituado pela sua essência. Como eu disse, pela sua existência ontológica. Então, o ser de Deus, ele é uno, justamente porque a essência dele é uma só, é divina.
E essa essência divina, ela é, novamente, perfeita, imutável, soberana, onipotente, onisciente. Enfim, inúmeras características da essência divina. Mas os três compartilham dessa essência. O que isso significa? Essa essência, ela se ramifica no sentido de que ela é compartilhada, tá? Então, ela não se divide. Não é, por exemplo, cada um desses tem 1/3 da divindade. Não é assim. Todos esses têm a completude da divindade, porque todos esses têm a mesma essência da divindade. Então, o Pai, certo? Vou fazer o símbolo do Pai aqui. O Pai tem a essência da divindade. O Filho tem a essência da divindade. O Espírito tem a essência da divindade. Então, o ser de Deus é uno. A unidade de Deus não é violada pela Trindade. Não é porque a gente afirma a Trindade que deixa de ser monoteísta. E esse conceito vem muito de Parmênides. O que é? Se Deus é divino, todo o seu conjunto divino. E aí a gente vai ver esse conjunto. O que é esse conjunto? Então, peraí, se a essência é uma só, o que são esses três? O que exatamente eles são? Eles são subsistências. As subsistências são, digamos que, ramificações, né, sem tirar porção do que já era. Então, o Pai, por exemplo, ele é a substância do ser divino, certo? Ele tem suas características individuais. O Filho tem suas características individuais. E o Espírito tem suas características individuais. E os três se unem na mesma ação. Na ação econômica da Trindade. Isso que eu vou explicar melhor quando eu voltar para o PDF. Esses dois estados, o estado do vir a ser e do não ser, eles são mais debatidos. O estado do vir a ser é mais ou menos a nossa existência, segundo a concepção de Heráclito e de outros filósofos. Nós estamos entre o não ser e o ser, porque a gente está sempre em constante mudança. Então a gente está sempre em um potencial, a gente sempre tem algo a transformar. Então eu posso mudar minha constituição física, posso mudar minha constituição mental, de acordo com o tempo. Enfim, nós somos seres mutáveis, não só nós, como outros seres dessa Terra. Então nós estamos inclusos nesse estado de vir a ser. Porém, mesmo inclusos nesse estado de vir a ser, nós temos uma essência fundamental, certo? Então nós não somos puro potencial. Nós temos a essência fundamental. O que é a nossa essência fundamental? Humanidade. Se a gente perder essa essência da humanidade, a gente não é mais o que nós somos. A gente não é, não. Nós não somos mais o que nós somos. Eu errei no plural aí. É um pouco confuso, mas basicamente se um humano perde sua humanidade, ele não é mais um humano. Ele deixa de ser o que ele era antes, ele se torna outra coisa. Então ele perde sua essencialidade, sua substância básica. A nossa substância básica é a humanidade. A substância básica de Deus é a divindade. Agora, como conceituar o que é a substância divina, o que é a substância humana, é muito mais complexo e Tertuliano, ele não entra muito nisso. Ele meio que repete já o que os opositores já falavam do que é o ser divino, né? Que eu já falei várias vezes. Mas conceituar o que é a substância divina é um pouco mais complexo. É que ele está conceituando mais como coexistir esses conceitos diferentes. Já o estado do não ser, eu não vou falar muito dele porque é um estado muito, muito especulativo mesmo. Ninguém sabe definir o que é um não ser. Porque você não pode definir o que é um nada. Nada é a ausência de alguma coisa. Mas a ausência de algo já é tecnicamente algo. Entendeu? A gente só entende a ausência de algo porque há algo. Então, assim, aí já entra em outros pormenores. Então, assim, gente, eu não sei se tá muito confuso, mas eu tô tentando explicar sem demorar muito essa... Não, certo. É igual um ateu virar e falar, mano, se tu é ateu, então tu acredita em Deus. Porque pra não acreditar em Deus, tem que saber que Deus existe. Exatamente, você nega a existência de algo que não exista, sabe? É meio incoerente. É meio incoerente. Mas algo muito interessante é a conclusão de Aristóteles e Platão. Basicamente assim, né, eles não falaram essa frase, tá, gente? Isso aqui é adaptado, é uma paráfrase, mas é basicamente assim. Nada pode se tornar em algo, ao menos que participe do ser, pois um vir a ser completo é apenas potencial e nada ao mesmo tempo. Então, nós não somos o vir a ser completo, como eu falei, nós temos nossa essencialidade, da mesma forma, Deus. Só que no caso de Deus é ainda mais completo, porque ele não tem nada de vir a ser. Ele não tem nenhum potencial, ele simplesmente o é. Por isso que é muito comum você ver, né, acho que o Adriano, não sei se foi o Adriano ou o Renan uma vez, faz um tempo já que eles falaram isso, acho que mandaram até um vídeo, de que Deus não existe, né? E de fato Deus não existe. Deus sempre o foi, o sempre será, e ele o é. Então, conceituar que Deus existe ou não
é algo muito complexo justamente porque você entra nessas dificuldades da língua, nessas dificuldades filosóficas. Então, nessa parte ontológica, é o jeito que Tertuliano explica. E usa os termos substância, né? Substância para essência, então Deus é una substância, né? Como eu falei, compartilhada por 3 identidades distintas, mas não divididas. Então essas identidades possuem suas características pessoais, mas elas estão unidas sob a divindade. Elas são subsistências, né? Do mesmo ser. Como eu falei aqui, são 3 coisas, né? Lembrando, gente, que no latim tem o termo res e ousia. Os dois são coisas, mas no português não tem. Então vai ficar estranho, mas é só uma maneira de explicar. São 3 coisas, entre aspas, ou seja 3 coisas subdivididas, menores, digamos assim, unidas por uma coisa maior. Ousia, né? Seria superior. E nisso se dá a unidade da Trindade. Essa frase aqui resume mais ou menos isso. Todos provêm de um, pela unidade da substância. Mas o mistério da dispensação ainda deve ser guardado, que distribui a unidade em uma trindade, colocando na devida ordem as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 em grau, de uma só substância, uma só condição e um só poder. Isso aqui é essencial para ele contestar a doutrina de Práxeas. Práxeas, mais ou menos, ele acreditava no que a gente chama de modalismo. Modalismo é que Deus é literalmente um só, tanto em substância quanto em pessoa. Então, Jesus Cristo era o Pai, o Espírito Santo é o Pai. Não tem essa coisa de Pai, Filho e Espírito Santo. É um só ser. Ele só se representa de modos diferentes. Não sei se vocês lembram que eu falei da máscara. Então, eles levam essa persona, de fato, como máscaras. Então, é o mesmo Deus que usa a máscara do Filho para encarnar na Virgem, e é o mesmo Deus que usa a máscara do Espírito Santo para ser a pomba, e o mesmo Deus que usa a máscara do Pai para ser o Pai do Antigo Testamento, e etc. E isso é uma heresia enorme, uma heresia tremenda, que viola completamente o que a gente conceitou como Deus no meio do cristianismo. A Trindade, ela vem para se opor a isso inicialmente. Depois ela vai se opor a essa questão de Jesus não ser Deus, enfim, esse é outros 500. Isso a gente vai estudar depois com Ário. Mas por enquanto a gente está contestando essa ideia de que Deus é uma só pessoa se fazendo de 3. E não é, ele não se faz de 3, ele é em 3 pessoas. Essas 3 pessoas não são apenas pra gente entender, não são só figuras de linguagem, são realmente 3 pessoas distintas. E isso aqui, esse termo patripassianismo é o termo que Tertuliano dá. É sofrimento do Pai. Porque se o Pai é Jesus Cristo, o Pai sofreu. Se o Pai sofreu, ele não é plenamente divino, porque o divino não sofre. O divino não pode ter dor. Então, tem todo esse problema aí. O Todo-Poderoso jamais sofreria. O Pai não encarnaria. Não porque ele não pode. Como Orígenes diz, né? Ele fala que não é que o Pai não poderia se encarnar. Ele pode tudo. Porque ele é onipotente. Porém, ele não encarna porque viola a sua constituição. Então, Deus, mesmo sendo onipotente, ele segue a própria constituição do ser dele. Ele não se faz do que ele não é. Então, se ele não o ser de Deus, o divino, não pode sofrer, o que sofre é o humano, ele não encarnaria da maneira que Jesus Cristo encarnou. Jesus só encarnou porque foi a consubstancialidade dos dois. Né? Ele foi humano e divino. Mas isso também é outra questão. Essa doutrina depois vai ser chamada de sabelianismo. E foi condenado 220, no ano de 220. E justamente, isso aqui deu uma confusão enorme. Esse Sabélio, nossa, é um dos hereges mais odiosos da igreja primitiva, que Ário basicamente só existiu por causa desse cara. Mas aí, enfim, não vai ter como abranger isso aqui agora. A gente vai estudar isso quando estudarmos o Concílio de Nicéia. Como que Sabélio impactou em Ário. Enfim. A existência da Trindade não viola a monarquia e unidade absoluta de Deus, pois o Espírito e o Filho são naturalmente membros da própria substância do Pai, testemunhas de seu amor e instrumentos de seu poder. Compõem conjuntamente o sistema da monarquia divina. O Pai, ele ainda tem esse lugar elevado, porque ele é a única fonte suprema da divindade, e isso aqui não viola o que a gente crê, tá, gente? A gente crê que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais, mas a gente ainda crê que o Pai é a fonte da divindade, e isso não viola em nada a nossa crença na Trindade. A unidade de Deus não impede a sua multiplicidade. Então, por exemplo, o fato de eu ser, por exemplo, um único ser humano não me impede de ter vários membros, de ter vários órgãos, enfim. É basicamente isso que ele quer dizer. É meio estranho, né? Não é que ele vê o Filho e o Espírito como órgãos de Deus, não é isso. Mas ele quer dizer que Deus é uno em uma coisa e 3 em outra coisa, você entendeu? Então ele é uno em essência, 3 em pessoas. Isso é importante a gente ressaltar.
Isso aqui, a economia da Trindade, né, que eu tinha falado ali quando eu estava explicando, é basicamente a trindade da atividade de Deus na história da salvação. A economia se trata meio que da gestão, né? A gestão da ação trinitária. Então, por exemplo, no momento do batismo, é a clara representação da economia da Trindade. O Pai está nos céus, o Filho nas águas, o Espírito na pomba. E os três representam a ação conjunta do Ser de Deus. Suas manifestações individuais, as suas três personae. Lembrando, gente, que assim, os três podem se manifestar de maneira individual, né, claro. O Jesus se manifestou de maneira individual, mas, em geral, quando eles estão unidos no Ser de Deus nos céus, eles agem tudo em colaboração, tá? Então, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça de que o Antigo Testamento era só o Pai, o Novo é só o Filho, e depois de Atos é só o Espírito Santo. Não tem essa coisa de eras do Pai, eras do Filho. São manifestações individuais de cada um? São. Porém, os três estão sempre juntos em toda atitude que eles fazem como ser de Deus, porque eles são um ser só. Eles não são um Megatron que se divide. Então, eles, como um único ser, eles agem conjuntamente. A gente não pode violar a unidade da Trindade dessa maneira. Isso aqui é uma explicação um pouco difícil de que ele faz do verbo. Eu demorei para entender o que ele tá querendo dizer quando ele fala, ele me criou e me gerou em sua própria inteligência, falando de Jesus. Sendo que ao mesmo tempo ele fala que o verbo é eterno. Aí eu vou explicar melhor o que ele explica. É meio confuso, tá, gente? Eu já adianto que até aqui, mais ou menos, o que Tertuliano explica tá em geral correto e bem parecido com o que a gente crê. Tanto protestante, quanto católico, quanto ortodoxo. Os cristãos em geral, trinitários, que aceitam a Trindade, creem nisso que Tertuliano falou, justamente pela base que ele traz nos escritos dele. Porém, a partir daqui começa a ficar meio esquisito. Outros pais da igreja já contestavam ele desde essa época, e isso aqui já não foi tão geral que nem a outra explicação dele da Trindade até aqui. Enfim, o que ele quer dizer? Antes de todas as coisas, Deus estava sozinho, sendo ele seu próprio universo, no sentido que não tinha nada além dele, né? Porém, ele não estava realmente sozinho porque tinha sua própria razão, que era o verbo. Porém, ao mesmo tempo ele diz que o verbo foi criado, né? E aí, significa que Tertuliano era contraditório? Não. O que quer dizer? Ele faz uma distinção de trindade imanente e trindade econômica. Digamos assim, Deus sempre teve a sua palavra, mas ele nem sempre falou. Então, tipo, o verbo sempre esteve lá com ele, mas o verbo nem sempre foi emanado da maneira que ele foi emanado. Segundo o Filon de Alexandria, ele fala o seguinte: Moisés e Arão, por exemplo, eles eram um exemplo dessa consciência. Um mentaliza a verdade, né, o pensamento, e Moisés recebia diretamente a palavra de Deus, e outro a profere. Então, essa distinção de logos em diatetos, ou seja, a palavra raciocinada e a palavra proféricos, a palavra proferida, é um conceito meio estoico, meio filosófico, meio esquisito para o cristianismo, porque cria meio que uma extinção, o verbo falado, o verbo que está em Deus, mas ao mesmo tempo é o mesmo verbo, é meio esquisito. Então, ele tenta usar isso para explicar como é que Cristo pode ter sido perfeitamente gerado, né? Tem o termo unigênito, né, na Bíblia, o filho unigênito. Mas fala, mas peraí, beleza, Cristo é gerado, mas será que essa geração tem um tempo? Então, basicamente, resumindo, né, o que o Tertuliano quer dizer? O fundamento de Cristo não surge, o verbo não surge, ele não é criado em algum momento. A criação dele não tem tempo, mas a geração dele, a emanação de Jesus tem o tempo. Hoje a gente discorda disso, tá, gente? A gente entende que o pai sempre gerou o filho. Tertuliano já não cria nisso. Então ele já não é tão parecido que nem a gente nesse momento. Isso aqui ele fala que Deus é em três, eterno e imutavelmente. Ele sempre vai ser três, não se pode fazer 4 ou 2, porque ele é 3 e ponto final. Porém, esse caráter de sendo em 3, ele só se manifesta na criação e na redenção. Até então não era manifestado publicamente. De certa forma é verdade. Porém, essa divisão de palavra falada, de palavra interior, é muito estranha. E isso aqui eu peguei um trecho da Enciclopédia Católica que eles explicam que outros, né, já tentaram explicar essa geração, essa emanação do verbo. Atenágoras dizia que o papel do filho da criação é a emanação. Teófilo já dizia que era realmente uma expressão, ele era realmente expressado de Deus Pai. Já Irineu, ele condenou muito essa diferença de explicação psicológica da palavra dentro de Deus, da palavra fora de Deus, porque abria muito espaço para heresia, e hoje em dia a gente abandonou isso, então... Opa, então, problemas técnicos, né, levou quase meia hora aí para retornar, mas estamos aqui de novo. Eu acho que, pelo que eu entendi, eu terminei mais ou menos
citação da Enciclopédia Católica. E vocês ouviram falando mais ou menos dessa parte do segundo homem, só pra ter certeza, ou não? Não, você tava um pouquinho em cima. Tu comentou sobre a Igreja Católica e tal. Foram por aí, ó, nesse contra heresias, negócio. Ah, tá, do contra heresias, faz sentido. Então, basicamente é isso, o Irineu, ele condenou essa explicação psicológica que o Tertuliano tentou trazer pro verbo, justamente que ela abria espaço para muitas heresias. Ela abria, justamente lembrando que Tertuliano, ele não teve tanto contato com os gnósticos quanto o Irineu teve, então ele não tinha, os teólogos costumavam adaptar seu discurso de acordo com quem eles combatiam, então ele não tinha mais noção de como que isso poderia ser usado pelos hereges. E justamente ele descartou essa explicação, e os outros pais também descartaram por se distanciar muito da concepção cristã do que seria o verbo. Traz muito essa distinção do verbo preferido, o verbo interior de Deus, traz uma distinção muito, mesmo que seja imaginativa, mesmo que seja só para compreender melhor, mesmo que essa distinção não seja efetiva, não mude o ser do verbo, né, o verbo continue sendo um só, ela traz muita complicação e se tornou especulativa demais, o que é até irônico, lembrando, né, do discurso de Tertuliano, que era para ser menos especulativo. Então, inconscientemente, ele não usa muito dessas, não cita outros filósofos, mas inconscientemente ele acaba caindo nessa influência estoica. Pela sua criação, pela sua educação também, impactaram muito o modo como ele viu toda essa parte do verbo. O verbo, ele se torna um segundo para com Deus justamente porque ele entende que, por exemplo, o pensamento e o discurso são como se fosse um segundo homem no indivíduo. Então, quando alguém tem uma ideia, por exemplo, ela está criando um segundo dela mesma, como se fosse um segundo. Eu vou usar um exemplo individual, né? Naquela parte do mundo das ideias, do mundo criativo. Quando eu imagino, eu crio um discurso, quando eu penso algo, eu mentalizo algo, raciocínio, eu crio como se fosse um segundo eu. E esse segundo eu é perfeitamente igual, porém proferido, uma emanação minha. E aí, justamente esse jeito que ele usa para explicar o verbo. Deus sempre foi racional, né? Deus sempre foi um ser que raciocinou, Deus sempre foi um ser que pensou. Então, por isso que ele sempre teve o seu segundo, o seu par perfeitamente idêntico, que é Cristo. O Pai e o Filho são uma idêntica substância que não foi dividida, mas estendida. Então, nesse caso, ele já soluciona esse meio que problema do Pai e do Filho. O Pai é a substância toda, mas o Filho é uma derivação e uma porção do todo. E essa porção, gente, não reparte o ser de Deus, lembrando. Não é como se cada um fosse um terço de Deus. Eles são igualmente Deus e conjuntamente Deus. O Espírito Santo, por sua vez, ele procede tanto do Pai quanto do Filho. Então, a parte per filium, né? Essa doutrina de que o Espírito vem, é uma processão tanto do Pai quanto do Filho, é uma doutrina claramente ocidental. A gente vê claramente a influência de Tertuliano no Ocidente a partir desse pensamento, porque você vai ver que o Oriente já não pensava assim. O Oriente vê o Espírito Santo como provendo unicamente do Pai. Então, tanto o Filho quanto o Espírito provém do Pai. Já o Ocidente vê de maneira diferente. Agostinho vai sustentar isso melhor. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito é eternamente procedido do Pai e do Filho, porque age como o amor dos dois. Age como se fosse a conexão da Trindade, a coesão da Trindade. Mas isso aí fica mais para estudar quando a gente vê Santo Agostinho. Embora as três personais sejam manifestações individuais, elas são provindas de um único poder indivisível. E ele usa, até mesmo de um trecho que as pessoas ficam muito em dúvida, é de que eu e o Pai somos um. E ele fala que eles não são um contra o número, mas um contra a substância. Então, essencialmente, eles são um, né, novamente, lembrando daquela questão da substância. Eles são um de acordo com a substância, porém, três personae, três subsistência. Né? Então, Cristo e o Pai são um segundo a divindade, porém são distintos. E como que a gente vê que eles são distintos? Porque Cristo fala, eu subo ao meu Pai e ao seu Deus, né? Ao meu Pai, é o Pai de vós, né? Em João 20:17. Então mostra que eles não eram a mesma pessoa, porque se fosse a mesma pessoa, se essa distinção fosse apenas virtual, se fosse apenas uma máscara, não se pode subir a si mesmo, não se pode orar a si mesmo. Isso cria um monte de inconsistências. Então ele prova que, logicamente falando, não há como crer, segundo o Novo Testamento, de que eles são a mesma pessoa. Existe essa particularidade. Apesar dele ter tendências subordinacionistas, claro, por que ele tem essa tendência subordinacionista, essas tendências de dividir os três, né?
Justamente porque ele estava confrontando alguém que estava excedendo na unidade. Então, geralmente acontece muito isso nas refutações das heresias, né? Então, você pode ver, justamente porque Praxeas estava focando demais na unidade, ele acaba focando um pouco demais na separação, na distinção. Não vou dizer nem na subordinação, mas na distinção dos três. E apesar de ele não ter errado muito nessa questão, a nossa compreensão da Trindade, ela é um pouco mais unida do que a compreensão de Tertuliano. Mas, independente disso, a gente não deve ignorar a fórmula básica que ele trouxe para a Igreja Ocidental, que seria adotada muitos séculos depois, e que ainda continua a ser adotada. Você vê, a Constituição de Fé de Westminster, no capítulo 2, seção 3, diz uma frase que é praticamente vinda dele. Parece muito com o que ele dizia. Na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Então, você vê que essa forma de explicar a Trindade provém muito da forma como ele explica. E mostra a influência que ele teve sobre a Igreja Ocidental como um todo. Ele ajuda a explicar também a coexistência do ser de Jesus Cristo, como é que ele era humano e divino ao mesmo tempo. Então, basicamente, esse é o pensamento trinitário de Tertuliano. Isso aqui eu vou acelerar, tá, gente? Para não demorar muito, eu vou só acelerar. Falar mais ou menos da rigorosidade moral de Tertuliano. Vocês lembram, lá no início do estudo, eu falei que Tertuliano focava na parte da apologia retórica, né? Sem ser muito especulativo, mas também na parte moral. Por quê? A igreja tinha passado por um afrouxamento da moralidade. Os pais apostólicos focaram muito na parte da penitência, do jejum, da devoção. Porém, depois que a igreja deu um descanso na parte da perseguição, acabou que eles deram uma relaxada mesmo. E Tertuliano apelou muito, fez inúmeros textos, inúmeros tratados, para que as pessoas retornassem esse espírito de penitência, esse espírito de jejum, de absolvição de pecados, de convicção dos próprios delitos. E isso envolve também a questão do batismo, justamente como ele vê o batismo. Ele foi o primeiro pai da igreja a escrever um tratado sobre o batismo em si, dedicado só para o batismo, chamado, né, sobre do batismo, né, ou sobre o batismo, depende da tradução. Mas ele é muito usado pelos credobatistas justamente porque ele mostra uma certa oposição ao batismo infantil. Porém, o modo como ele justifica essa crença dele no batismo não tem nada a ver com a crença do credobatismo hoje. A gente vai ver que é totalmente diferente os motivos dele, são totalmente diferentes os motivos para que ele discorde do batismo infantil. E ele não realmente discorda. A gente vai ver que ele é só meio que uma contestação, mas ele não torna ele inválido. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, ele defende que a fé sozinha não é suficiente para a salvação. Ele defende que o batismo seria necessário para remir os indivíduos de seus pecados. Ele é literalmente um lavacrum, né? Um banho do indivíduo. O espírito é corporalmente lavado na água da mesma forma que o corpo é limpo espiritualmente. E isso é uma crença que os outros pais da igreja também tinham, de que o batismo conecta sacralmente o indivíduo à graça de Deus e realmente o salva. Então, o indivíduo é eficazmente salvo a partir do batismo. Porque a partir dele nos é concedido o Espírito Santo que nos interliga com Deus. Aqui ele recomenda a tríplice imersão como método indicado, mas não é obrigatório, tanto que ele considera a efusão, né, a aspersão como método válido, apesar de não ser o mais indicado, justamente porque vê que Jesus lavou os pés dos discípulos e ele entende que isso é um certo batismo, um pré-anúncio do batismo que depois os discípulos fariam. Então, ele não torna inválido o batismo por efusão, apesar de recomendar a imersão pelo significado de ressurreição que ela traz, de morrer para a velha vida. E ele não era exatamente contra o batismo infantil em si, muito menos pelos motivos que a igreja hoje se opõe ao batismo infantil, outras denominações. Mas ele era contra o batismo de todo aquele que não está apto a não mais pecar, ou seja, solteiros, viúvos, qualquer outra pessoa que não está apta, que está com muitas tentações, com muitas tendências pecaminosas, devem adiar seu batismo o máximo possível. Se possível, antes de morrer. No leito de morte, elas podem ser batizadas. Esse é o ideal para ele, o batismo ideal para ele, o batismo um pouco antes de morrer. E é justamente isso que eu tinha comentado, de que a igreja primitiva não é que ela compreendeu o batismo errado, mas que eles excederam muito esse significado místico do batismo, ao ponto de ele parecer... Chegava a um ponto de algumas pessoas quase considerarem a pessoa poder ser imortal a partir do batismo. Se a pessoa fosse perfeita moralmente e batizada, perto do fim da vida, ela podia viver muito, muito mais do que ela viveria. E essa noção não é realmente bíblica. A noção bíblica de que sim, o batismo é importante, ele é essencial para a nossa entrada na igreja, e ele tem sim toda essa conexão de regeneração individual, porém, ele não é ele que vai nos tornar perfeitos para a vida eterna. Porque quem nos torna perfeitos é puramente
o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, aspergidos por nós continuamente, e suas promessas eternas. Então o batismo não deve ser feito todo dia, inclusive ele reconhece isso. O batismo dos judeus, né, a aspersão de água dos judeus era feita todo dia porque eles estavam constantemente impuros. Já o batismo cristão deve ser feito uma única vez, e depois consertado, se você violar o batismo, você pode até ser consertado o batismo pelo martírio, o chamado batismo de sangue. Mas ainda assim, ele não é o método mais indicado. O batismo ele é indicado só para as pessoas que podem realmente ser perfeitas, moralmente falando. E no máximo, assim, o sacramento da penitência, né? A penitência, o que seria? Para ele, a penitência não é algo constante. A penitência, diferente para os católicos hoje, que você comete pecados pode ir confessando, a penitência só podia ser feita uma vez por um pecado grave depois do batismo. Então você só tem meio que 2 oportunidades de ser perdoado de grandes pecados por Deus: o batismo e a absolvição de pecados na penitência. Ele também pensa que, assim, batizar crianças não tem muito sentido, já que elas não têm pecados próprios, só têm o pecado de Adão, e elas devem guardar o batismo por um momento que elas realmente precisarem, depois que pecarem mais gravemente. É um assunto complexo, tem alguns que dizem que Tertuliano trata do batismo infantil como se fosse uma novidade, mas isso não é muito verdade, tá? No vídeo que eu mandei também é dito isso, que Tertuliano trata o batismo infantil como se fosse uma inovação dentro da igreja, e não é realidade. O batismo infantil já estava sendo praticado, em outros lugares até. E, inclusive, o Scaff diz que Mateus 19,14, que ele diz que venham até as minhas crianças, é uma base para o batismo infantil, e é até hoje uma base para o batismo infantil. Ele concede, sim, que crianças possam ser batizadas, e esse batismo é válido, novamente, porém, é difícil alguém se manter puro depois de ser batizado tão jovem. Ele falou que não tem que adiar, sabe? Como ele fala, por que esperar remissão de pecados nesse período tão inocente? A criança ainda está muito inocente para necessitar de uma remissão de pecados. Lembrando que batismo para tertuliano é sinônimo de remissão de pecados, diferente do que é para a igreja hoje, dos protestantes em geral. Depende do que ele dizia, do que ele disse ou dizia, né? O batismo infantil continua sendo a prática normativa dentro da África do Norte e por resto da igreja. Tertuliano, ele era um grande rigoroso moral. Então ele uniu-se à seita montanista justamente por essa razão. Ele creia que a penitência para os justos tinha assim, um limite estabelecido por Deus e acabou mudando suas ideias. Um tempo atrás, antes de escrever esse texto dele do batismo, ele era mais concedia mais perdão, digamos assim, para as pessoas, entendia que Deus era mais misericordioso, mas depois ele deixou de ser, justamente para entender que Deus era mais rigoroso na parte moral, na parte ética, e exigia mais dos seus filhos. Ele ficou horrorizado, escandalizado com o modo como o Papa Calixto tratou os adúlteros. Ele falou que se perdoa adúlteros tão facilmente, daqui a pouco está perdoando pessoas apóstatas, né, pessoas que negaram a Cristo. E ele estava certo. No final, acabaram perdoando apóstatas, e a gente vai ver isso no próximo estudo com Cipriano, que isso deu todo um cisma, toda uma controvérsia interna dentro da igreja sobre perdoar pessoas que abandonaram a fé. Ele era totalmente contra perdoar adúlteros e abortistas. As pessoas com essas para ele tinham que ser completamente expulsas da comunhão, a não ser que elas passassem por uma grande penitência. E essa penitência ainda assim era bem limitada. Elas não podiam jamais cometer o pecado novamente. E em alguns casos, podiam realmente perder a salvação. Um adúltero, depois de batizado, depois da penitência, se cometesse uma grande imoralidade sexual, podia de fato perder a salvação e ir ao inferno, segundo a ideia de Tertuliano. Ele foi muito importante para retomar esse discurso de moralidade, num período onde as pessoas já tinham relaxado, depois das perseguições que vieram, né, de Marco Aurélio e Lúcio Vero, as perseguições começaram a ficar um pouco mais de boa, um pouco mais tranquilas. Apesar de morrerem mártires, não era algo tão generalizado como já foi, né, na época de Nero, ou, enfim, como outros imperadores. E justamente por esse relaxamento, a igreja se tornou meio fraca moralmente. Então Tertuliano foi essa voz moral que ajudou a igreja a se manter nos caminhos corretos, tanto da absolvição de pecados, quanto na questão da moralidade, da purificação e da castidade. Enfim, gente, isso é Tertuliano, esse foi Tertuliano, esse é o pensamento de Tertuliano. Eu planejava estudar Cipriano de Cartago hoje, mas pelas dificuldades técnicas, pela escassez de tempo, não vai dar certo. É isso, gente. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Siga a gente no Instagram, @cronoslogia. Vai ter postagem lá, ainda não saiu ainda, mas vai ter. Siga a gente lá que talvez em breve novidades aí. Isso aí. No Instagram que vai ter postagens. Isso aí, falou. Falou.